Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 71ª aula remota, dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, aula de Ciências e Redação. Vamos iniciar nossa aula pegando o livro de Ciências do volume 3, capítulo 2, correção da página 19, logo depois que você me apresentou os vídeos, que valia nota, né? Quem me apresentou o videozinho hoje ganhou sua notinha de trabalho. E aí, logo depois dessa apresentação, você tinha que responder ao questionamento que tem aqui. Quais os ingredientes colocados nessa massa que é o principal responsável pelo seu crescimento? E aí, a gente sabe que é o que, gente? É o fermento, né? Ele que faz a massa crescer. Você tem alguma ideia de como é que esse ingrediente age? E aí a gente já acabou de dizer, né? Ele aumenta de tamanho a massa, né? Enquanto a massa está descansando. Como estava a massa depois que a bolinha flutuou? E aí a gente sabe que a massa aumentou de volume, né? Isso, ela cresceu. Como ficaram os pães depois de assados? Pelos vídeos que vocês me mostraram, né, gente? Pelo jeito ficou delicioso, saboroso, cheiroso. Além de ter uma ótima aparência. Eu tô apenas desses padeiros aí, os padeiros que se cuidem com meus alunos aí na área. Depois de fazer essa correção, a gente vai para a página 22, no Regionalize-se. Nessa páginazinha é para responder em casa, são respostas pessoais, mas você tem que ler o Regionalize-se para responder, tá bom? Queijo serrano, região sul. Os alimentos, assim como a dança, as roupas e os costumes, fazem parte da cultura de um povo. O queijo serrano ou queijo artesanal serrano, como vem sendo chamado nos últimos anos, é um dos queijos artesanais mais antigos do Brasil e é um produto típico e exclusivo dos campos de altitude do Rio Grande do Sul, Campo de Clima da Serra, e de Santa Catarina, Planalto Sul catarinense. Sua fabricação provavelmente se iniciou a partir da primeira metade do século XVIII e desde então faz parte da cultura desse povo e é passada de geração em geração. Para que seja considerado um queijo serrano ou queijo artesanal serrano, o queijo deve ser elaborado na propriedade de origem do leite, a partir do leite fresco, cru, integral ou recém-ordenhado, produzido conforme a tradição histórica e cultural da região produtora. Além disso, o leite deve ser proveniente do gado nativo de corte ou misto, que seja alimentado principalmente em campos nativos ou pastagem. Ainda nos dias de hoje, o queijo serrano é um dos principais produtos para cerca de 3.000 fazendas, representando a principal atividade da rotina diária das famílias, e todo esse importante patrimônio cultural deve ser preservado e apreciado. Aí você responde A, B e C aí dessa página em casa, ok? Na página 23, você vai observar as imagens e fazer o que se pede. Assinale dos alimentos que estão produzidos com a ação de micro-organismos. Aí a gente vê aí a imagem do iogurte, do queijo e do café. E aí, quais desses que são produzidos com a ação de micro-organismos? E a gente sabe que é o que, gente? Iogurte e o queijo, não é isso? Nos alimentos que você assinalou, que foi o iogurte e o queijo, quais tipos de micro-organismos são envolvidos no processo da sua fabricação? E aí o iogurte, a gente sabe que bactérias. E no queijo, são fungos e bactérias. Leia o texto abaixo e responda as questões. Uma tecnologia foi implantada com sucesso e transforma o lixo em 2 produtos lucrativos. O lixo, que é recolhido na cidade, é armazenado em câmaras onde recebe um líquido preto composto de bactérias que acelera a decomposição da matéria orgânica. No final deste processo são produzidos um composto rico em nutrientes que pode ser utilizado como adubo e biogás, que é uma mistura de gases usada para gerar energia elétrica e abastecer uma frota de veículos. Então, o que é biogás e como é que ele é produzido? É uma mistura de gases que foi produzido pela decomposição biológica, né, de matéria orgânica por ação de bactérias. E que outros combustíveis são produzidos com essa ação desse micro-organismo? O etanol e o biodiesel. Produção de medicamentos. Você já ficou doente e precisou tomar antibiótico? Eu já, gente, muitas vezes. Você sabe para que serve o antibiótico? E a gente sabe que o antibiótico é um remédio, né, gente? Ele serve para
combater infecções causadoras pelas bactérias. Muitos medicamentos que utilizamos são produzidos por meio da ação de micro-organismos, como fungos e bactérias. A penicilina é um antibiótico, né, que a gente já sabe que é um remédio que combate as bactérias, né? Esse antibiótico foi descoberto pelo cientista Alexander Fleming. Durante seus estudos com micro-organismos em 1928, ele observou que um fungo multicelular do tipo Penicillium produzia uma substância que matava as bactérias. Desde então, a chamada penicilina é produzida e utilizada para combater infecções bacterianas e já salvou milhares de vidas. E a gente vê aqui uma imagem de fungos do gênero Penicillium, que formam o bolor do pão, né? Crescem em matéria orgânica e são usados para fazer queijo e até produzir antibióticos. Um pouco sobre Alexander Fleming. Nascido na Escócia no dia 6 de agosto de 1881, Alexander Fleming foi um médico e cientista que ficou conhecido como o pai da penicilina, antibiótico descoberto por ele e seus colegas, pelo qual foi premiado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1945. Para prevenir certas doenças, podemos tomar vacinas, que são substâncias produzidas com bactérias ou vírus causadores das doenças. As vacinas podem conter fragmentos desse micro-organismo ou eles podem estar mortos ou atenuados de modo que não causem mais a doença, né, gente? E no interpretando aí, como surgiram e onde estão as superbactérias? A utilização de antibióticos no tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias revolucionou a saúde pública. No entanto, os primeiros casos de infecção causados por bactérias resistentes à penicilina, por exemplo, surgiram poucos anos depois do início da sua utilização pela população. O mesmo fenômeno foi observado em relação aos antibióticos lançados no mercado nos anos seguintes. E por que isso aconteceu? Bom, à medida que as bactérias foram sendo expostas aos antibióticos, elas começaram a desenvolver alguns mecanismos de defesa para garantir a sua sobrevivência e, dessa forma, resistir aos antibióticos. Esse mecanismo de defesa podem, geralmente, ser transferidos de uma bactéria para outra. Quando uma bactéria adquire diversos mecanismos e passa a ser resistente a uma variedade enorme de antibióticos, ela se torna uma superbactéria. As bactérias, inevitavelmente, irão encontrar uma forma de resistir aos efeitos dos antibióticos, pois essa estratégia de defesa faz parte da natureza desse micro-organismo. Contudo, podemos controlar o surgimento das resistências e desacelerar o avanço da resistência por meio de algumas estratégias de saúde pública. Os antibióticos não são a única forma de combater infecções bacterianas, mas podem ser prevenidas também por vacinação, preparo correto de alimentos, lavagem das mãos, principalmente entre profissionais da área de saúde. E toda essa medida pode reduzir a probabilidade de surgimento de bactéria resistente. Além disso, antibióticos devem ser utilizados em seres humanos e animais de forma racional, ou seja, somente quando são realmente necessários e devem ser escolhidos e administrados de forma correta, sempre sob a orientação médica. Após a gente ler esse texto, a gente vai responder no caderno. O que é uma superbactéria? E a gente viu aí que a superbactéria, gente, é aquela bactéria que é resistente, né, a uma enorme variedade de antibióticos. Como podemos evitar a contaminação por bactérias? A gente viu aí que é por meio das vacinas, né, o preparo dos alimentos, a lavagem das mãos, principalmente entre os profissionais, né, da área de saúde. É correto o uso de antibióticos sem a recomendação médica? Claro que não, né, gente? Por quê? Pois é necessário que o medicamento seja, que o médico examine e verifique se trata de uma infecção bacteriana, né, para que ele possa lhe passar o uso do antibiótico adequado. Além disso, o uso de antibióticos sem necessidade pode aumentar a probabilidade de surgimento de bactérias
resistentes, né? Que são essas aqui, gente, super bactérias. Olha aí. E aí a página 26 e 27 é para casa, tá bom? A gente termina aqui a nossa aulinha de ciências e vamos iniciar redação. Redação, gente, é justamente na página 107, tá? Volume 3 também. Como é o lugar? Qualquer história acontece sempre em algum lugar. Por esse motivo, ao contar uma história, o narrador procura mostrar para o leitor não só como a personagem, mas também como é o lugar em que ela vive, o que ela está. Veja como isso acontece no texto Severino. E aí na página 108 e 109 é o nosso textozinho. Severino faz chover. Era uma vez um menino chamado Severino. O menino Severino não tinha nada demais. Era um menino muito comum como os outros. Magrinho, levado, moreno, cabeludo. A mãe dele brincava que ele também era zoiudo, por causa dos olhos pretos de Severino, grandes e arregalados. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com a porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia, por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham muito mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco, até o riozinho. E as pessoas iam ficando tristes. Mas Severino não ficava triste. Ele era muito alegre e cheio de ideias. Um dia ele resolveu fazer uma surpresa para todo mundo. Cismou que ia fazer chover e perguntou: Papai, como é que chove? E o pai disse que as nuvens guardam uma espécie de aguinha que um dia cai e é a chuva. Mas não sabia como é que isso acontece. Então Severino viu uma nuvem lá no alto do céu e teve a ideia de falar com elas para fazer chover, né? Começou a cantar. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Mas não choveu. Severino achou que era porque as nuvens estavam tão altas que não ouviram. Chamou todas as crianças e cantaram. Tomara que chova 3 dias sem parar. Tomara que chova 3 dias sem parar. Oi! Mas não choveu. Aí Severino resolveu mandar uma carta para as nuvens, mas elas não sabiam, ele não sabia escrever. Nem os amiguinhos dele. Fizeram então uma porção de desenho para mandar. Desenharam a terra seca, desenharam a chuva, desenharam a terra molhada, bonita, com as plantas e os bichos bem felizes. E aí no texto Severino faz chover. Aparecem alguns personagens. Qual delas é a principal, gente? A gente sabe que a principal é o Severino, né? No segundo parágrafo, o narrador menciona 4 características físicas de Severino. Quais são elas? Magrinho, levado, moreno e cabeludo. O narrador destaca os olhos de Severino. Como é que eles são, gente? Os olhos de Severino são pretos, grandes e arregalados. Por que a mãe não chamava de zoiudo? E a gente sabe que é porque ele tinha os olhos, né, grandes e arregalados. A história acontece sempre em algum lugar. Ao contar os fatos, o narrador apresenta ao leitor as características desse lugar. Na terra em que Severino vive, quase nunca chove. Qual é a consequência disso, gente? Claro que lá no texto tem. A terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas, nem flores, nem frutos gostosos para a gente comer. Tudo estava seco até o riozinho. Se na terra em que Severino vivesse chovendo bastante, como que seria esse lugar? Então seria o que, gente? Seria uma terra molhada, bonita, com plantas e os bichos seriam felizes, não é isso? O fato de não chover deixava as pessoas tristes, mas mesmo assim Severino era alegre. Por quê? E a gente sabe que é porque o Severino tinha esperança, né? Ele tinha esperança que um dia ia chover, que tudo ia melhorar, e ele queria passar essa esperança para as pessoas também. A história de Severino gira em torno de um problema. Qual é esse problema? A seca que é provocada pela falta de chuva. Em uma história, o personagem busca sempre uma forma para resolver um problema. O que Severino fez para tentar resolver o problema da falta de chuva? E depois, lendo o texto, a gente viu que depois que Severino soube que as nuvens é que faziam chover,
ele buscou de várias formas um diálogo entre as nuvens, né, gente? Que foi falar, cantar, escrever uma carta e até mesmo enviar desenhos, não é isso? E aí na página 112, criação de texto, você vai pensar em um lugar e escrever uma história que acontece nesse lugar. Pode ser um lugar abaixo de outro qualquer. Um só de criança, uma floresta cantada, um lugar em que as pessoas são felizes, uma casa abandonada, uma cidade violenta, uma rua deserta, uma região de muita seca. E aí você vai escolher o lugar e anotar. Anota aí na 2, tá? Qual a impressão desse lugar você pretende passar para a pessoa que vai ler essa história? Então tem vários itenzinhos aí. Violência, medo, felicidade, paz, alegria, agitação, silêncio, ou é outra impressão? E qual é essa impressão que você imaginou? Pense em um personagem que vive nesse lugar. Como é que ela é? Qual é o problema que ela vai enfrentar? Então, quando terminar de elaborar tudo isso aí, você vai dar um título para a sua história. E você vai fazer essa atividadezinha aí toda na preparação, depois escrita, revisão, né, que tem a avaliação sua e do leitor, e depois a reescrita na página 116. E fica por aqui a nossa linha de hoje. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.